A pancada mesmo vai vir quando o Trump assumir. Donald Trump anunciou uma penalidade de 100% de impostos para os países do BRICS, caso eles adotem uma moeda própria. E adivinha quem sugeriu a tal moeda própria? Vamos entender essa história direitinho, vamos lá. Semana passada o dólar atingiu um nível histórico, passou de R$6 e não para de subir. Não fosse suficiente, estamos submetidos a um governo completamente destrambelhado, com condenados por corrupção, que não sabem de maneira alguma o que estão fazendo e como conduzir o país para novos ares. E o pior de tudo, estamos alinhados com o bloco russo-chinês e o Lula vem usando o BRICS como uma importante plataforma de sustentação políticas. Aí ele colocou aqui, ó, o BRICS e a política externa do governo Lula. O Lula, inclusive, conseguiu incluir um aliado regional no agrupamento, a Argentina. Isso tem funcionado como uma plataforma para a manutenção da política externa do Lula. Bom, mas o que é o BRICS? O BRICS é um bloco internacional, que hoje é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa foi a formação inicial. Não é um bloco econômico, mas é uma associação de comércio formal. É como no caso da União Europeia, só que não pegou tanto, entende? Diferente da União Europeia, os países formadores tentaram formar um núcleo político, uma espécie de aliança, e assim converter o seu crescimento econômico em um fator de influência geopolítica. Desde 2009, os líderes dos países vêm realizando cúpulas anuais. E aí, em 2023, convidaram alguns outros países para participar do BRICS. São eles Argentina, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito, Emirados Árabes. Inclusive, essa expansão foi tida como sem critério por Jim O'Neill, criador do termo BRIC. Inclusive, ele disse: expansão do BRICS é sem critério e pode prejudicar o Brasil. Pois é, o Brasil estava advogando contra si mesmo, esse é o Lula. O mais interessante é que o BRICS é visto no mundo livre como um bloco anti-ocidente. A emergência de dois grandes conflitos de contexto global e uma dominância cada vez maior da China e da Rússia dentro do grupo, ele está se enquadrando dessa forma. O Brasil está servindo de pilar de sustentação para isso. Só que aí o BRICS ainda deu uma guinada bolivariana. Nesse ano, mais 13 países foram convidados a se juntar. Cuba, Bolívia, Turquia, Nigéria, Indonésia, Argélia, Belarus, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã e Uganda. Isso reforça ainda mais a linha anti-ocidente do bloco. E aí, olha que interessante, logo depois que o Lula assumiu a presidência, ele indicou a Dilma Rousseff para assumir a presidência do Banco do BRICS. E ela tem um salário de cerca de R$295 mil. Olha que incrível. O que me espanta é que a Dilma faliu uma loja de 99, quebrou o país e agora assume um banco onde o Brasil assinou um empréstimo de R$1 bilhão. Agora imagina a comissão que a Dilma ganhou por isso. E depois ainda emprestou mais 5,7 bi para o Rio Grande do Sul. Só que aí o interessante é que depois do empréstimo de 5,7 bi, nesse ano, cortou a ajuda de 5 bi por conta de uma suposta perda de eficiência. E aí, será que vão usar o recurso para outra finalidade? E aí, em março desse ano, a Dilma emprestou mais 4 bi para uma operação dos Correios. O Ministério do Planejamento autorizou a realização de novos programas bancados por empréstimos com bancos internacionais. E o mais incrível é que tem um empréstimo de 3,9 bi para programas de modernização e transformação ecológica dos Correios. Incrível, ou seja, uma plena bullshitagem com dinheiro emprestado. Mas vamos lá, gente, por que isso nos interessa? Porque, para começar, em 2025, Lula assume a presidência do BRICS. Ele vai ser o líder desse bloco. E quem também assume a presidência em 2025? Donald Trump, que se posiciona contra a política anti-ocidental do bloco. E aí o Donald Trump falou, se o BRICS criar uma moeda, todo mundo vai ser taxado em 100%. E adivinhe quem propôs essa moeda? O descondenado. E o próprio chanceler russo disse que a ideia foi do Lula, ou seja, fala com o bêbado que a culpa não é nossa. E aí, se a gente não tivesse problema suficiente, o sobrinho da Dilma, que é um postador de fake news, mandou a seguinte: Donald Trump acabou de ameaçar impor tarifas de 100% ao BRICS caso o bloco apoie uma moeda para substituir o dólar. Lembrando que a Dilminha é responsável por esse processo de despolarização do mundo. Agora eu quero ver. O que ela vai fazer, ô Pedro? Ela vai estocar vento contra os Estados Unidos? Vai mandar o Trump saudar a mandioca? O mais legal é que a África do Sul, temendo as sanções do país mais poderoso do mundo, já correu desmentir a notícia. Só que no meio disso tudo, os países responsáveis estão fugindo dessa treta, né? E aí, no meio disso tudo, olha que incrível quem apareceu. O Randolph, que tá lá em 2018 preso, ele apareceu dizendo, bem, eu acho que nem ele nem os Estados Unidos estão com essa moral toda para chamar um duelo de 31,5% do produto interno bruto do planeta e metade da população do mundo que estão reunidos em torno do BRICS. Pois é, o Randolph foi lá e resolveu peitar
os americanos. Ele que não aguentou o encontrão com o Bolsonaro, foi peitar os americanos. O senador Randolph Rodrigues do PSOL diz ter levado um soco de Bolsonaro na confusão. Imagine o Randolph versus Trump. Ele que não tem nem voz, vai querer peitar o Donald Trump. Enfim, o Randolph, o Lula e toda essa política externa que eles criaram são uma verdadeira piada.